Boa noite a todos. Eu sou Eduardo Castro. É com muito prazer, né, que estou aqui para falar com vocês no segundo Congresso Nacional, né, entre identidade, subjetividade e os desafios da psicologia, né, no cuidado da população LGBTQIAP+. Então, assim, achei interessante algumas pessoas falarem, né, eu acho que essa temática ela é desafiadora, né? E a gente vai ter esse momento, né? Algumas horas nessa noite, a gente vai ter uma troca de experiência, acredito que muito rica, e a gente vai ter um momento de interação, né? Já vou dar esse spoiler para vocês. Eu costumo fazer isso quando eu estou me apresentando, quando eu estou em congresso, quando estou dando palestra, inclusive, mas a gente vai ter esse momento de interação também para eu não me sentir tão sozinho aqui, né? Falando de algumas fotos, né? E às vezes a pessoa liga ou não a câmera, mas vamos lá. A temática de hoje, né, é desejar sem culpa, existir sem vergonha. Então, corpo, sexualidade e pertencimento na experiência LGBTQIAP+. Então, assim, antes de mais nada, né, eu gostaria que vocês entendessem um pouquinho. Eu costumo me definir dessa forma. Eduardo Castro, sou professor, pesquisador, psicólogo clínico, né? Minha abordagem é TCC, para quem interessa saber, mas confesso que isso para a prática clínica pouco importa, né? A abordagem. O que importa é essa escuta que a gente tem do paciente. E sou sexólogo, né? E aí, vou colocar para vocês por que eu me defino, né, dessa forma. Porque às vezes a gente fica perguntando assim, né? Quem é essa pessoa que está falando ali, né? Alguma coisa. Então, aqui tem um pouquinho do meu currículo Lattes, né? E aí eu sempre costumo dizer, quando eu estou me apresentando, que não vai adiantar nada você ver, né? Porque eu sou mestre e doutorando em novas tecnologias digitais, sou neurocientista, sou especialista em gênero e sexualidade para o Instituto de Medicina Social da UERJ, tenho várias pós-graduações, psicologia da saúde, neuropsicologia, mas nada disso vai adiantar se a gente não tiver uma conexão. Nada disso. Então, pouco importa. Eu gosto de me definir daquela forma que está lá na frente, mas aqui serve para quem quiser, né, procurar, né, o Lattes, né, Francisco Eduardo Castro de Oliveira, e aí você vê lá o Lattes, que eu acho interessante, vai ser essa conexão que a gente vai criar aqui hoje com esse momento, porque às vezes a gente fica, é uma pessoa, ou não tem conhecimento nenhum, né, e o que eu vou tentar passar para vocês, daqui a pouco a gente vai ter essa interação, e pelo que eu vi algumas pessoas falando, eu estou no quarto período, estou no 10º período, ou pode ser que eu tenha colegas, né, psicólogos aqui também, então é interessante a gente ter essa troca. E daqui a pouco, todos nós vamos estar no mesmo barco, né, na mesma profissão, todo mundo junto, né, então é interessante que a gente consiga ter esse momento de troca. Então, assim, pessoal, e aí, como a Heloísa estava falando, né, que ela olha para o lado, vocês vão me ver olhando para cima, porque eu estou falando com vocês aqui no notebook, mas eu tenho um telão aqui na minha frente, né? Tem um telão e eu estou com os slides aqui na minha frente. Mas vamos lá. O que eu gostaria, né, de falar para vocês, né? O que acontece quando uma pessoa aprende a desejar, né, se desculpando? Como é que isso funciona? Desejo como risco? Um corpo vigiado? Autenticidade negociada? Ou seja, existe uma tensão existencial. É interessante quando a gente tem essa ideia do desejo como um risco, que na verdade a gente tem que sempre perceber, não, o desejo é algo bom. É algo bom se você está dentro do padrão, né? E aí tá ok. Você deseja, qual é o tipo de desejo? Não, eu sou homem e gosto de mulher. Que bacana, que legal, né? Bem-vindo à sociedade que vai te abraçar. O meu desejo é um pouquinho diferente. Por que é diferente? É porque às vezes eu nem sei se eu gosto de homem ou gosto de mulher. Essa categoria, eu acho que ela é uma das mais desafiadoras, né? Que ou você é um ou você é outro. Você não pode estar no meio. E aí a gente tem essa questão do desejo que é sempre, né? É uma negociação que a gente tem que fazer. E aí essa negociação, muitas vezes, ela começa com nós mesmos, né? Começa comigo. E de que forma eu me apresento a essa sociedade. E que sociedade é essa, né? Então, quando o desejo deixa de ser liberdade, né, ele passa a ser vivido como um risco. Culpa, conflito,
Não, mas espera aí, todo mundo que tem essa minha característica tem um gosto pré-definido. O que meu gosto é diferente? Estou errado aqui. Tem alguma coisa que não está encaixando. E aí a gente começa um corpo vigiado, né? Quando o corpo deixa de ser aquela morada, né? Ele passa a ser administrado, corrigido, vigiado. Não, peraí, anda direito, né? Não pode colocar isso, não. Cabelão, não. E desse jeito também não, né? Vamos nos comportar, vamos entrar na filinha ali do comportamento adequado para essa sociedade. E aí a gente tem também a autenticidade, né? Negociada, que é quando pertencer exige adaptação excessiva. Eu tenho que estar lá, eu tenho que ter uma voz com um timbre, que o meu corpo é condizente com isso. Se a minha voz não tem esse timbre, tem algo desconexo, né? E essa tensão existencial, a experiência LGBT, né, frequentemente é atravessada pela tensão entre existir com verdade e sobreviver em contexto de julgamento. Eu acho interessante, eu vou dar algumas dicas, né, no decorrer do nosso caminho aqui, vocês vão ver que eu vou dar algumas dicas. Se você vai falar com alguém sobre alguma coisa e essa pessoa ela pode mudar ou corrigir isso imediatamente, e é óbvio, né? Se pelo menos ela te deu liberdade para isso, fala. Eduardo, explica melhor o que você está querendo dizer? Ah, só um minutinho, Heloísa, você está suja aqui. É, Heloísa. Ai, peraí, Eduardo, eu me sujei aqui? Tá, tudo bem. Olha, tem um negocinho aqui no teu cabelo, dá para você tirar? Pode ajudar a pessoa, entendeu? Agora, não te cabe dizer ou falar algo sobre o cabelo da pessoa. Até o cabelo deve ser bem melhor liso. Que tal botar um loiro? Isso não te cabe. Isso não é tua função. Então a gente tem que perceber, a primeira dica é essa, o que eu vou falar para aquela pessoa? Ela vai poder mudar? Se não, por que eu estou atravessando essa pessoa? Que direito eu tenho? E daí, se a gente tiver essa dicasinha simples, não vai existir bullying, né? O bullying não te interessa. Não é você fala, nossa, mas você tá muito gorda, amiga. Por que você não toma um monjarozinho? Quer 3? Né? Porque não é da tua conta. Não é da tua conta. Então, essa é uma dica interessante. A gente fala, vai poder mudar naquela hora? Tá, tudo bem. Agora, se não é, e primeiro, né? Será que a pessoa pediu tua opinião? Então, isso aqui é que a sociedade faz com todos nós. Ela vem de cima para baixo e nos molda. Né? Então, não vou nem falar aqui de Michel Foucault, né, vigiar e punir, porque já é uma outra perspectiva, né, que a sociedade faz isso com a gente. Mas, dando sequência, corpo, desejo, pertencimento, né? Então, eles se entrelaçam na experiência de existir. O corpo é o lugar onde o sujeito aparece, né, é visto, né, e se percebe. O desejo é a força que move, né, esse sujeito em direção ao prazer, ao encontro e à intimidade. E esse pertencimento é a experiência, né, psíquica de poder existir sem precisar se reduzir. Como eu falei de dica, olha uma dica aqui para vocês. Vou pegar aqui na minha estante, tem alguns livros, né, e eu gosto de indicar livros. Ó. Não sei se vocês já leram A Cama de Procusto, né? A Cama de Procusto são aforismos filosóficos, né, e práticos. É interessante porque ele é do Taleb. Aí você diz assim, Eduardo, mas Taleb? Não conheço. Nós, da psicologia, provavelmente, podemos conhecer esse livrinho aqui, O Antifrágil. O Antifrágil é de quem? Do Taleb também. Né? Então, o Antifrágil, para quem não conhece, né, é interessante porque ele fala muito do caos. E vamos combinar que a vida normalmente é um caos. Né? A gente tem que organizar no meio desse caos. E a Cama de Procusto é interessante porque, assim, para quem não conhece, né, e aí eu vou dizer o que diz a lenda, né, diz que Procusto recebia as pessoas na sua casa e se, né, a pessoa fosse, aí ele dizia, olha, tem ali o seu quarto. Se a pessoa fosse grande demais e não coubesse na cama, ficasse com os pés para fora, ele decepava os pés. Se a pessoa fosse pequena demais, ele esticava essa pessoa para caber na cama. Até, se pudesse arrancar o braço, arrancaria. E aí, nos bastidores, né, algumas pessoas dizem que Procusto era sádico,
Então ele levava quem era grande para um quarto onde tinha uma cama pequena, e quem era pequeno, ele levava para um quarto que tinha uma cama grande. O que é que isso significa dizer? Por que que a gente se ajusta para caber? Por que que a gente tem que sempre estar se ajustando para determinado contexto? Né? E aí vem o meu corpo, o meu desejo e o meu pertencimento. E aqui, quando a gente fala de pertencimento, a gente pode até entender a questão da identidade, né? Então, assim, quando a gente fala, quando essas três dimensões são atravessadas, né, por julgamento, rejeição e vergonha, o sofrimento deixa de ser pontual, né? E passa a ter aquela organização da subjetividade. Agora é interessante a gente perceber, porque sempre quando alguém fala assim de pertencimento, a primeira coisa que vem na minha mente é a identidade, né? Eu não sei se vocês sabem, tinha uma pesquisa, né, há muito tempo atrás, se eu não me engano, década de 90, aí o pessoal que é mais antenado pode dar um Google, né? Década de 90, a Organização Mundial da Saúde, ela fazia uma pesquisa para ver, né, porque estava, vamos dizer assim, tinha uma questão, né, do HIV e tudo mais, e aí tinha aquela ideia do HIV como câncer gay, né? Não era hétero, não pegava, só os gays, né? E aí, de repente, quando chegava na parte médica, tinham héteros que estavam pegando. E aí ficava aquele questionamento. A Organização Mundial da Saúde tinha assim, ó, homossexual, heterossexual. Aí a pesquisa não batia. E aí ela criou uma sigla, HSH, homens que fazem sexo com outros homens. Eu não sou homossexual, eu sou um homem que faz sexo com outro homem. Aí, ó, subiu. Isso é identidade. Isso é pertencimento. Eu não pertenço a esses daí, não. Eu sou outra categoria, né? E aí é interessante a gente perceber. Um livro que eu sempre indico, né, que fala muito dessas letrinhas nossas, né, LGBT, que é Sopa de Letrinhas. É um livro interessante, né? Vocês encontraram, é um livro bem legal. E a gente tem assim, sexualidade, né, LGBT, QIAP+, o que é isso, né? Não pode ser pensado sem corpo, afeto e contexto. Olha que legal, eu não coloquei essa imagem à toa. Olha que pessoas modernas estão pensando sobre isso. Você está vendo? Às vezes o contexto da sociedade a gente pensa que é assim, ó. Essas pessoas que estão pensando e fazendo políticas para um público onde eles não têm essa identidade. Né? Então, assim, além do rótulo, a discussão atual sobre saúde mental, né, assim, exige além da, olha, quando eu falei de identidade, né, de identidade como rótulo, né, e compreender a existência subjetiva, né, concreta. Onde está o sofrimento? Né? Ou seja, o sofrimento não está na identidade em si, mas nas formas do silenciamento e invalidação, ou seja, exclusão, violência explícitas ou sutis. As sutis é que são as mais avassaladoras, né? Uma violência simbólica. E aí, quando a pessoa começa, que a gente escuta muito isso, inclusive como meme, né? A pessoa diz: eu não tenho nada contra, eu até tenho amigos que são. Então, aí é uma violência que a gente escuta quase todo dia. Quase todo dia. Então, o desafio contemporâneo não é apenas acolher, né, compreender profundamente como esse sofrimento é produzido e mantido. Né? Falar de corpo, desejo, pertencimento é falar de saúde mental, dignidade, vínculo e reconhecimento. Eu acho interessante, vou dar um exemplo aqui para vocês. Né? Vamos pensar comigo. Você é mulher, certo? Você está andando na rua meia-noite, 1 hora da manhã, e você está andando na rua e de repente vem dois homens do lado de lá. E aí você respira fundo, olhou para a cara, a gente tem uma questão, né, do estereótipo, né? Olhou para a cara e disse: aqui no Rio a gente diz assim, perdeu, né? Dançou. A mulher, qual é o receio dela, hein? Você pode colocar no chat aí para mim? Qual é o receio? Você mulher ou você homem? O que é que você acha que a mulher está pensando? Vem dois homens ali, à noite ela já percebe que eles estão meio que, ó, já cercando ela aqui e diz: pronto. O que a mulher pensa? O que vem na cabeça da mulher? O que pode acontecer com ela? Alguém pode colocar no chat?
Ali, o que é que você acha? O que pode acontecer? Será que vão... Ah, eu vim aqui para te proteger, tudo bem? Você mora onde? Vou te levar para casa. Será que é isso? Então, provavelmente, a questão, né? E isso é a primeira coisa. Estupro e, né, a questão do abuso. Vamos mudar? Fazer aqui, ó, um mindset? Vamos mudar a nossa mentalidade? Agora não é mais uma mulher, é um homem. Será que algum homem vai pensar que vai ser estuprado? Fala para mim. Dificilmente. Vai me assaltar, vai me matar. Agora, estuprado? Sabe, anticonexão. Para a mulher é um risco. Mente de acontecer. E aí é o que eu digo. Você, muitas vezes, é a mesma coisa quando eu falo algo do âmbito, né, do racismo. Você não pode, muitas vezes, interpretar o que a mulher sente, que a gente não sente. Não é um risco nosso. A mulher tem esse risco. Então você não pode, muitas vezes, questionar a dor de um preto. Porque você não é. Você pode ir, mas você não é. Você não sabe que é entrar numa loja, a pessoa olhar para você meio que assim. Você não sabe. Você pode imaginar, mas você não sabe. É igualmente a mulher. Eu posso imaginar o pânico da mulher num lugar desse, mas eu não sei como é. Entende? Então, é isso que a gente está falando aqui. A questão não é que você, eu sou, eu não sou. Não, vamos respeitar e buscar entender, né? Aquela questão, especificamente. E aí a gente passa para o seguinte, pessoal, vamos falar de corpo, né? O corpo como morada, vitrine, tribunal e campo de batalha. Então vamos lá. Quando eu falo do corpo como morada, né? Então quando o sujeito, né, ele habita assim com espontaneidade, conforto, tudo bem? E ok, estou me sentindo legal. Agora o corpo como vitrine, quando a pessoa sente que está sempre sendo observada, lida e interpretada. E aqui a gente pode colocar uma ambiguidade aqui. Ou quando ela sente isso, ou quando ela quer estar nesse lugar. Porque a gente vê a exposição em redes sociais, né? Então a gente tem esse parâmetro, tá certo? E aí o corpo como tribunal, quando o corpo é julgado, né, o tempo todo, inclusive pelo próprio sujeito. Eu estou no efeito sanfona danado, olha, nossa, perdi 2 quilos, agora eu ganhei 3. Não, meu corpo, não tá legal aqui, né? Eu tô cheio de celulite. Estria, então, né? E aí tem algumas pessoas que gostam de brincar, né? E eu peço licença a vocês que as pessoas dizem, né, para as mulheres ou para os homens, né? Quando pega nas estrias é gostosa em braille, ou para um homem é gostoso em braille. E aí é isso, né? Porque não cabe. Cada um tem sua beleza, sua forma, né? E a gente tem que admirar aquilo que a gente está vendo ali, né? E a gente também não é obrigado a gostar. Entende? E o corpo como um campo de batalha, né? Quando existir corporalmente, se torna um exercício de defesa, correção e sobrevivência. Gente, aqui é um ponto interessante, eu sempre evidencio isso, né? Quando eu estou palestrando, porque é uma dualidade muito grande. Quando a gente fala, né, da disforia de gênero, que é essa questão, todo mundo, não, homem trans, mulher trans, né? E aí eu posso perguntar aqui, né? Ser trans é uma doença? O que é que vocês acham? Coloca no chat aí para mim. Vamos interagir um pouquinho, né? O que é que vocês acham? Ser trans é uma doença? O que é que vocês acham? O pessoal que está dizendo que não. É interessante. Não teve ninguém que disse que sim. Se eu disser para você que a pessoa que é trans vai ter um momento que ela vai admitir que isso é doença, quem vai me dar uma dica? Hein? Peraí. Eu vou sair da palestra desse cara agora. Ele está dizendo que trans, em algum momento, vai admitir que isso é doença? Tem alguma coisa errada. Sabe qual é a questão, pessoal? É para a gente entender como a sociedade gosta dessa dualidade. Viu que eu falei agora há pouco do HSH? E apareceu? O SUS, para fazer a transição, ele só faz se for doença. Se não for, ele não faz. Então você tem que admitir
que você está doente para poder fazer a transição. Ah, não é doença? O SUS não paga. E aí, que tal entender isso? Entendeu? Entendeu como é essa jogada? Então, assim, ah, não é doença? Então, meu filho, paciência. O SUS trata de doença. Então, para ter direito, a gente às vezes tem que engolir essa, entende? Percebeu? Então, vamos junto. Então, vamos lá. O corpo que aprende a se defender. Quando o corpo não é acolhido, ele vira projeto de correção. Não é isso que a gente vê, né? Até assim, esse sofrimento corporal, né, nesse contexto, assim, não é vaidade, é muitas vezes uma resposta à experiência de julgamento, né, que é reiterada. E a gente entra nesse contexto de percepção corporal. Estava vendo uma reportagem, eu gosto sempre de trazer as coisas, né, atuais, ou pelo menos ali, que a gente está no âmbito ali do que aparece, né, nas redes sociais. E aí, eu não sei se vocês assistiram, se foram ver ou não, o Diabo Veste Prada 2, e aí estava falando ali, quando nos bastidores, que elas ficaram um pouco que assustadas com as modelos quando foram gravar um desfile que tem lá no filme, e que elas eram magras demais. Mas aí a gente tem, ah, não, mas agora tem as modelos plus size, tal, tal, tal. Ok. Mas você percebe, né, que é complicado, porque a sociedade ela tem um padrão. E aí eu vou dizer uma coisa que é interessante para vocês. Eu tenho alguns amigos, né? E aí eu sempre vou dar uma conotação aqui. Eu não gosto muito de inventar história, né? Ou eu falo de histórias que eu, né, compartilhei com os amigos, ou de pacientes, e aí é óbvio, né? Preservando a ética, vocês nunca vão saber quem é nem de onde é, né? Mas são casos ali empíricos que a gente fala, né? E aí eu tenho alguns amigos que eles dizem assim, eles são acima do peso, né? Eu acho engraçado que eu tenho 1,70 m, né? 102 quilos na segunda, na terça vai para 103, né? Na sexta vai para 105. E quando eu faço o exame, diz lá, obesidade nível 1. Interessante, né? Então, o IMC vai lá e diz. E aí eu tenho alguns amigos que eles são um pouco acima do peso. E aí eles diziam assim, Eduardo, quando eu vou a essas lojas de departamento, né, eles dizem assim, gordo não usa o que quer, usa o que cabe. Como pode, né? É essa ideia do corpo que a sociedade, tipo, imprime isso em você. Ó, ah, esse aqui é GG. Tá, mas o GG de quem? Né? O GG de quem? Ah, XXG. Ah, tá. Porque é isso. A sociedade ela tem, teoricamente, meio que um padrão. E aqui eu não vou entrar numa discussão, né, de saúde ou não, porque aí é o que eu falei para vocês. A pessoa pode estar acima do peso e pode estar com a sua saúde perfeita. Tem gente que está magrinha ali, tem colesterol, tem pressão alta, então não é isso que eu estou querendo entrar. Mas é como funciona essa questão corporal, né? Ou seja, a pessoa começa a se vigiar. Por quê? Qual é o sentido? É postura, é voz, é gesto, é expressão, né? Aparência para evitar a rejeição, né? O corpo passa a ser sentido como algo assim que pode. Pera ainda, está denunciando, está expondo, né? Vai me comprometer? É igual quando você tem ali aquele jovem que aí a gente fala, olha, tem todas as características, né? Assim, é interessante a gente ter isso, né? Porque a gente julga a pessoa pela roupa, né? A gente olha ali e diz, ah, aquilo ali é gay, com certeza. A roupa, com certeza. Aquela, ih, sapatão, caminhoneira, caminhoneiríssima. Olha o traje dela. Por que que a gente está fazendo isso? Porque tem um estereótipo pré-estabelecido, que a gente vem construindo isso. E às vezes a gente verbaliza. Então, naturalmente, sabe? Naturalmente que a gente construiu aquilo, né? E é porque é, porque eu estou olhando e é, né? Então, é interessante isso, sabe? E a gente passa, assim, por desejo como potência, culpa, risco e a validação. Quando a gente tem essa ideia de uma potência, que é um impulso vital, né, curiosidade, erotismo, afeto e um movimento, né, em direção ao outro, por que eu tenho que me limitar? Né? Por que eu tenho que fazer essa limitação para onde vai o meu impulso? E aí, por que eu sinto culpa
né? Por exemplo, quando a pessoa aprende que querer pode ser errado, né? Ou seja, excessiva moralmente condenável. Por quê? Porque eu não estou querendo o que todos querem. É assim que funciona? É quando a gente vem por risco, né? Quando o exercício da sexualidade é associado à exposição, rejeição ou perda de vínculo. Então, tem a questão da validação, né? Quando ser desejado parece a única forma de sentir, né, valor ou legitimidade. Tem uma afirmação muito interessante, né, que daqui a pouco a gente vai interagir. O sofrimento muitas vezes não está no desejo em si, mas no significado que o sujeito aprendeu a atribuir a ele. A gente tem que ter essa ideia de como é que o desejo funciona e até quando isso é, se é possível, eu consigo controlá-lo. Né? Eu costumo dizer, na verdade, aprendi isso com o meu psicólogo, né? Que ele diz que o desejo é como um cavalo selvagem, né? Então, às vezes a gente quer domar, quer dominar, mas às vezes extrapola um pouquinho. E aí, pessoal, a gente vem assim, ó. Ser desejado não é ser reconhecido. Agora é que são elas. Agora é que são elas. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem, vocês conhecem essa ferramenta Padlet? Já ouviram falar nessa ferramenta? Padlet. Quem já ouviu, ó, pode dar um legalzinho assim, um emojizinho. Quem não ouviu, pode dar assim para baixo. Não? Ah, uma pessoa ali sim. Ixi, a maioria não, né? Até eu vou pedir permissão, né? A Heloísa, eu quero que ela me diga o que é que ela acha melhor. Heloísa, eu vou mostrar aqui e você vai ver se isso é cabível ou não agora, ou se a gente deixa para o final, tá certo? Tá? Ó, pessoal, eu vou parar aqui minha apresentação e vou colocar outra apresentação, só para vocês darem uma olhada, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês conhecerem o Padlet. O Padlet é um mural digital, tá certo? É isso aqui, ó. Isso aqui é o Padlet. Tá vendo? Ó, aqui e aqui tem esse primeiro, né? E aí a pergunta que a gente está chegando agora, na verdade é uma afirmação para a gente interagir, que é assim: ser desejado não é ser reconhecido. Eu vou compartilhar, tá, Heloísa? Depois eu volto para cá, mas é assim, pessoal, para quem não conhece, eu vou ensinar rapidinho, 2 minutos. Olha como é que você faz. Eu vou compartilhar o link com vocês. Você vai vir bem aqui, ó, nesse maisinho aqui, tá certo? No assunto, tu vai botar teu nome. No meu caso, Eduardo Castro. Tudo bem? E aí você vai aqui, ó, você pode fazer upload do que você quiser. Pra você ter uma ideia do que é que pode ser feito aqui, olha o que é que pode ser feito, ó. Câmera, gravar vídeo, foto, gravar áudio. Você tem acesso ao Google, ó, ao YouTube, ao Spotify, a tudo, né? E tem, inclusive, a inteligência artificial. Você pode ter. Eu só queria que você fizesse o seguinte: para a gente se conhecer, ficar aqui nesse lugar, gente, com o que, é que eu estou falando, gente de tantos lugares do Brasil, né? Então, assim, ó, eu sou Eduardo Castro, tá certo? E quem eu sou? Eu vou botar aqui, ó, psicólogo e sexólogo, tá? Mas eu vou colocar o que eu gosto de sempre, professor pesquisador. Certo? Eu posso colocar minha foto, se eu quiser, para que vocês saibam, né, quem sou eu. Eu posso também ir bem aqui na IA e dizer algo que me identifica. O que me identifica é um livro tecnológico. Vamos ver o que, é que ele vai criar para mim. E aqui é a IA, né, que tem, ela cria, ou você pode botar a sua foto, o ideal é uma foto ou algo que te identifique. Por quê? Para que a gente tenha isso aqui agora, né, esse segundo congresso, olha que legal aqui os livros, ó. Gostei desse aqui.
para que a gente fique marcado aqui, quem esteve presente nesse lugar, entende? Quem estava aqui hoje. Ah, e tal, vamos trocar informação. Porque quando eu publico, ó, aparece bem aqui. Eu posso ir lá e curtir se eu quiser, eu posso fazer um comentário, né? Então, esse aqui é o primeiro momento. Ó, quem é? Ah, Eduardo. O ideal seria a minha foto. Vocês estão me vendo aqui, se quiser botar a foto de vocês, eu vou amar ver, tá bom? Então, você vai preenchendo aqui, depois a gente vem para essa segunda parte aqui, tá? Vou pedir permissão a ela, mas vou só colocar o link para vocês. Vocês vão aí interagindo com a gente. Depois eu volto para cá de novo. Aí vou parar aqui, tá certo? Com a apresentação e vou voltar lá para o nosso. Vamos lá. Vamos voltar aqui para o que a gente está falando. Então, pessoal, quando a gente tem, né, esse lugar de fala, inclusive vocês estarem aqui hoje, é um lugar de fala. A gente poder estar interagindo, falando sobre esse assunto, né? Vou colar de novo. Você está dizendo que desapareceu o link, vou colar de novo, tá bom? A gente está falando desse assunto, gente, é algo assim muito valioso no mundo acadêmico, nas nossas trocas. Isso é muito valioso. Então, assim, validação sexual não substitui pertencimento afetivo. Ou seja, ser desejado não é ser reconhecido. Aí, assim, Eduardo, me explica melhor. Vamos ver se vocês concordam. Por isso que lá tem um lugarzinho para a gente depois discutir isso e a gente vê. Então, busca de confirmação, né? Muitas pessoas não buscam apenas prazer, buscam confirmação de valor, aceitação e lugar. Espero que nunca tenha acontecido com vocês, né? Mas se aconteceu, tudo bem, faz parte. Sabe aquele momento que a gente está numa situação íntima com alguém, né? E aí, quando termina, a pessoa diz assim, ai, foi bom para você? E aí você, para ser educado, tem que dizer, né? Né? Fazer o quê? Né? Porque é essa situação. A pessoa precisa de validação, né? Ai, foi legal, não foi? Ah, será que a minha performance foi boa ou não? E aí a gente tem isso, né? Foi legal, foi bom para você? Foi legal assim, tal? Ah, como é que você quer? Sabe aquelas pessoas que muitas vezes, quando tá naquele momento íntimo, parece que tá narrando futebol? Sabe? Ah, fica assim. Ah, faz assim. Ah, vai assim. Aí agora eu vou fazer isso, hein? Agora é assim, hein? Agora é assado, hein? Agora é cozido, hein? Então, assim, é interessante a gente perceber, né, essa dinâmica de como a pessoa, naquele momento, se você não percebe, é tipo assim, ó, né? Eu estou a cada momento percebendo como é que é aquilo. Eu estou querendo, de certa forma, ter uma confirmação de que é legal. Ah, não pode. Ah, não pode. Um consentimento, sabe? Uma coisa, né, nessa questão ali desse domínio, né? Do que é desejo e do que é reconhecimento. Ou seja, erotização diferente de reconhecimento. Então, olha como é interessante essa questão aqui do desejo, né? De ser desejado. É, eu não sei, porque aqui eu estou trabalhando muito com os tabus e com os preconceitos pré-estabelecidos na sociedade. E aí, quando eu estou falando na sociedade, um contexto mundial, mas onde a gente está, né, um contexto sócio-brasileiro. Então, quando a gente fala, imagina você contratar uma garota de programa ou um garoto de programa e você olhar e dizer, nossa, essa mulher perfeita, é que eu queria hoje. Nossa, olha esse homem, olha esse tanquinho para lavar roupa. Olha isso. Eu não dou conta. Desejo, reconhecimento. Quem vai chegar no outro dia e dizer, ó, peguei uma garotinha de programa? Homem pode até ser. Nós estamos falando ali de um pouquinho de Red Pill, do incel, né? E aí, é isso, eu peguei mesmo. A mulher vai dizer, vai sair com um garoto de programa, ó, muito bom. Por quê? Porque às vezes esse reconhecimento, as pessoas dizem, mas é o teu desejo? Tu gosta disso mesmo? Você não é capaz de conseguir alguém sem pagar? Entende? Para o homem é maravilhoso, né? Aquele contexto. Estava falando para eles que eu sou de Ceará, né? Então no Ceará é assim. Ah, completou 15 anos? Bora, pega aqui, vamos lá. Vou te mostrar ali um lugarzinho que é cheio de menininha para você, né? Que é um contexto social. Por que que quando a menininha completa seus 15, 18 anos, a gente não pega a menininha e leva para um lugar onde vão ter muitos homens para poder escolher? Seria um absurdo? Isso é um absurdo. O que que com o homem não é? Entende como isso é
pré-estabelecido. Parece que já vem no manual de fábrica, né? A gente nasceu, já veio preparado com a gente. Meninos, isso, meninas, aquilo, né? Não vamos utilizar aquela frase fatídica, né? Meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Pelo amor de Deus, né? Então a gente tem assim um alívio momentâneo. O desejo do outro pode produzir alívio momentâneo, mas não necessariamente constrói vínculo, dignidade e pertencimento. É isso. Ah, eu tenho um desejo que eu não posso nem falar aqui. E aí, gente, quando eu estou falando de desejo, eu não vou, eu não estou querendo falar de duas coisas que a gente tem, né? Eu não estou querendo falar teoricamente, né, de perversão, tá certo? E também, se for o caso, né, que aí já é outra, né, que são as parafilias, né? Não estou entrando aqui em nada disso não, porque às vezes a gente tem essa questão de desejos, né? Já que a gente está falando de desejo, né? Desejos mais raros, né? E aí, nossa, eu não posso nem ver isso, né? Porque ninguém deixa. Então, por que esse controle social? Da onde veio isso? Né? Isso está incutido na nossa sociedade, por quê? Onde é que isso foi construído? Por que, é que a gente tem que combater? Por que, é que a gente tem que ir atrás de um espaço? Né? E aí eu sempre costumo dizer que toda unanimidade é burra, porque você não dá o direito de contestar, não dá o direito de ter um diálogo, né, de discussão. Né? E aí, dando continuidade, pessoal, a gente tem aqui a vergonha, né? A vergonha como afeto organizador de sofrimento, ou seja, culpa diz, eu fiz algo errado. A culpa aponta para um ato, um comportamento, algo que pode ser corrigido ou reparado. A vergonha diz, há algo errado em mim. A vergonha recai muitas vezes sobre o corpo, sobre o desejo, sobre o afeto, a forma de amar, né, e a própria existência. Vou dar uma dica para vocês agora, uma dica clínica, tá certo? Para quem já passou por isso, ou quem um dia vai passar, né? Eu vou dar uma dica agora. Para quem já passou, repensa. Quem não passou, espera que um dia pode acontecer. Se algum dia você estiver com alguém, e aí uma dica para as mulheres, tá? Não sou sexista, não quero excluir os homens, nem vou, né? Mas agora eu tô falando para as mulheres. Se algum dia você estiver em um momento íntimo e aquele homem não funcionar com você, não tem nada a ver com você. A questão é dele. Se bota nesse lugar. Não tenha vergonha de você. Não assume essa culpa. Ai, será que é o meu corpo? Ai, será que eu não estou legal? Como é que eu não consigo fazer com que o homem tenha desejo? A questão é dele. A questão não é sua. Não se bota nesse lugar, sabe? Porque a primeira coisa que a gente vai pensar é assim, nossa, eu não consegui dar tesão para aquele homem, eu não consegui despertar o desejo. A questão é dele. Não tem nada a ver com você. Tá bom? E aí pega a dica também de quem, né? Se você for dar uma olhada no meu site, inclusive, eu sou lá, terapeuta do sexo, né? Porque eu sou sexólogo e hoje o que eu mais atendo, e aí é interessante, porque é uma questão, eu posso dizer que mundial, né? Por mais que eu atenda brasileiros, mas eu tenho pacientes, né, que são de Nova York, Barcelona, e aí do interior, Sergipe, né? Da Bahia eu tenho também, tem de Vitória da Conquista, de muitos lugares, eu tenho vários pacientes que, porventura, tem disfunção erétil ou pode ter alguma coisa, e aí, por que a mulher vai se culpar? Se culpe. É a questão daquela pessoa, tá bom? Não se desvalorize, não. Não coloque isso como sofrimento para você, tá bom? Então, a vergonha, ela não atua apenas como emoção passageira, pode se tornar lente, filtro e modo de estar no mundo. Ah, agora eu estou com vergonha. Se acontecer de novo, se tiver alguma coisa, né? Ou seja, quando a vergonha se instala, o sujeito não esconde apenas os comportamentos, ele começa a esconder partes inteiras de si. Olha que interessante. É uma boa reflexão para a gente. E aí a gente vem, pessoal, assim, como a vergonha, né, opera. A vergonha não precisa, né, gritar para dominar. Um corpo mais exposto, né, o desejo mais
perigoso, uma rejeição mais certa, ou seja, a rejeição parece mais certa do que efetivamente foi. Então, a pessoa aprende a se editar, se conter e se rejeitar previamente. Para sofrer menos, né? Depois. E aí a pessoa. Ah, não, esse processo compromete a espontaneidade da pessoa, o prazer, o vínculo, né? É esse auto-reconhecimento que muitas vezes a gente se fundamenta nisso. E a gente tem que aprender que esse sou eu, essa é a minha casca. Né? E aí, se eu conseguir, ou se eu quiser mudar um pouco, tudo bem. Mas essa é a minha casca. E a gente tem o seguinte, né? Ó, caber não é o mesmo que pertencer. Então, caber é adaptar-se, né? Filtrar-se, perder forma e verdade para se encaixar. Lembra da cama de Procusto? Sabe, ó? Eu tenho que caber, eu tenho que estar ali, eu tenho que ter o pertencimento daquele grupo, eu tenho que me encaixar naquele grupo. O pertencer é diferente. É encontrar o lugar, ó, sem perder a forma, dignidade e verdade, existindo com autenticidade. Então, a dor não está apenas em ser rejeitado, mas em acreditar que para não ser rejeitado será preciso se diminuir. Então, o que eu digo, não se diminua para caber. Ah, eu estou numa relação e ele fala isso, ou ela faz isso. Não se diminua para caber. Se você está tendo que se diminuir para caber, é porque não serve para você. Tá bom? Vamos, até para a gente poder lembrar disso, vamos lembrar de uma roupa? Tentou vestir, não deu certo. Não cabe. Não cabe, ok. Porque não é para ser. Tá bom? E aí a gente vai, né, para a sexualidade, né, LGBT, que é entre liberdade e negociação. Isso que é interessante. Ó, o sofrimento nem sempre está no que se vive, mas no preço psíquico de viver. É interessante. Por quê? O espaço de liberdade, o espaço de conflito. E como é que funciona essa liberdade interna, né? A sexualidade pode ser um espaço de prazer, afirmação, descoberta, liberdade. Só que às vezes isso é um espaço de conflito. Ou seja, mas também pode ser atravessada pelo medo, autocensura, vergonha e necessidade de autoproteção. Imagina só, interessante. Tem 2 semanas atrás, eu fui convidado para palestrar na Semana da Saúde, na Universidade de Estácio de Sá, aqui no Rio de Janeiro, né? E a temática lá era o desconforto clínico com a terapia sexual, porque às vezes as pessoas não gostam de falar sobre isso, tem muita questão, sabe, em falar abertamente. Eu fui convidado para falar para os alunos de psicologia, né, para alguns professores também, e aí a gente percebe a vergonha que a gente tem, inclusive, de se reconhecer. Quem já parou aqui para pensar o que é que te desperta desejo? Essa é uma pergunta complexa. E aí, antes de vocês vão pensando, daqui a pouco eu volto, liberdade interna. Ó, nem toda liberdade social produz liberdade subjetiva. Mesmo em contextos mais abertos, mais sujeitos ainda vivem, ó, internamente marcados pela culpa e insegurança. Você saberia me dizer que naquele teu momento íntimo, qual dos 5 sentidos, ou quais dos 5 sentidos te desperta desejo? Sabe? Eduardo, me explica melhor. Quando você está lá naquele momento íntimo, né? É ouvir? Nossa, tá gostosa! É gostoso! É isso que te excita? É o paladar? É sentir? É beijar? Né? É o visual? Nossa, o que eu estou vendo aqui é muito isso que me dá desejo. É o olfativo? Ai, que cheiro bom, sabe? Ai, que coisa legal. É o tato? Nossa, adoro abraçar, sentir. Às vezes a gente nem para pensar nisso. Quem já pensou? Você sabe o que teu parceiro gosta? O que a tua parceira gosta? O que você gosta?
É disso que a gente está falando. Viver a sexualidade de uma maneira plena. Mas a sociedade não deixa, né? Muitas vezes. Ela te encapsula. Ela te, ó, vai botando barreira para que você não consiga sequer pensar ultrapassar isso. Entende? E aí a gente passa para a questão da interseccionalidade. Gente, isso é muito interessante quando a gente fala de interseccionalidade, porque não existe uma única experiência LGBT. Já que a gente está, né, aqui direcionado para o público, raça, classe, território, idade, deficiência, religião e gênero. Olha a quantidade de nuances. Olha a quantidade de nuances. Eu sou um preto rico e gay. É diferente de um preto pobre da favela. Entendeu? Sou pobre gay da favela. Ah, eu sou, né? Rico, gay, moro num bairro de luxo. O tratamento será que é o mesmo? Por mais que tenha a discriminação, a nuance, quando a gente diz, né, ali tipo, ah, não, tem do 8 a 80, né? Então tem 72 nuances ali para você dar uma olhada. E aí é isso, a classe social, o território. Onde é que você mora? Ah, eu moro lá no interiorzão da Amazônia. De onde é que você mora? Eu moro em São Paulo, capital. Eu moro nos Jardins. Né? E se a pessoa mora nos Jardins, é uma coisa. Se a pessoa mora lá na República, é outra. E a idade? Ah, quantos anos você tem? No meu caso, né, eu sou uma pessoa muito jovem, eu tenho meio século de existência, 50 anos. Antigamente a gente pensava 50 anos, ah, é um vovozinho, né? E é óbvio que vovozinho não transa, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Vocês não vão pensar que, né, eu dessa minha idade, eu ainda faço sexo, pelo amor de Deus. Claro que não, eu vivo dentro de uma gaveta, aí eu saio dessa gaveta, fiz a palestra com vocês, eu volto pra gaveta. Entendeu? Porque as pessoas dessa idade não fazem mais isso, elas não têm esse tempo para pensar nisso, né? E aí tem uma questão de gênero, né? E aí aqui eu não estou falando, gente, quando a gente vai falar de gênero é interessante a gente falar assim, ah não, masculino, feminino, né? Eu sou homem, eu sou mulher. A gente está falando de genótipo ou fenótipo, né? E a gente fala de gênero, a gente fala, né, ali da questão do fenótipo. Ah, tá, tudo bem, eu tenho esse corpo aqui, mas eu me entendo como mulher, etc, etc, etc. Eu não vou entrar aqui nessa parte, porque a palestra não é disso, entende? Se a gente tivesse um momento desse para falar, não. Mas só para você entender o seguinte, quando a gente fala do público, né, e a gente está falando aqui dessa intencionalidade, né, como é que isso funciona? Olha só, o sofrimento não é distribuído de maneira homogênea. Pessoas trans, travestis, não binárias, negras, periféricas e socialmente vulnerabilizadas, né, frequentemente vivenciam camadas adicionais de exclusão. Ou seja, uma leitura ética, né, e clínica qualificada precisa reconhecer essas diferenças, sem reduzir o sujeito, né, a categorias fixas. Por quê? Porque o cara que está lá também no topo da sociedade, ele pode sofrer. E nós, como psicólogos, a gente tem que entender o sofrimento. Entendeu? E aí, ó, cuidado afirmativo também é cuidado contextualizado. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, e aí, se vocês puderem, podem me responder no grupo. No grupo, ó, no chat. Se você tem, presta atenção no contexto, hein? Você tem um homem hétero, tá certo? Você tem um homem homossexual. Você tem uma mulher hétero, tá? E uma mulher homossexual. Eu quero que vocês escolham. Vou dar uma chance para vocês, sou bonzinho. Escolham dois ou duas categorias dessas que vocês consideram a mais, assim, a mais inferior. É o homem hétero ou o homem homossexual? É a mulher hétera ou a mulher homossexual? Qual? Escolham duas. Assim, essas duas pessoas, esses dois, são, assim, o mais inferior.
que vocês achariam? O que é que sofreria mais? Alguém poderia me dizer? Escrever aí no chat? Qual desses? Sofreria, assim, qual é a gente poder falar assim, qual é a escória da humanidade? Qual é a escória da humanidade? A mulher homossexual, tá? Vamos criar um paradoxo? Quero que vocês pensem comigo. Vamos seguir minha linha de raciocínio? Gente, aí aqui, ó, o homem homossexual. Gente, eu pensei que para vocês, ó, o homem hétero é o pior, mas os homossexuais sempre sofrem mais. É interessante. Eu estou dizendo no sentido de ser inferior, né? De ser inferior, tá certo? E, e aí é interessante a gente pensar nisso, que eu quero fazer um momento aqui disruptivo. O que é um momento disruptivo? É uma quebra abrupta de padrão. Ó, estou dizendo que é mulher homossexual, até mesmo porque a sociedade é machista, né, e extremista, tá? Dependendo do lugar, né, será considerado as duas mulheres ou os dois homossexuais. Gente, sabe o que é o ser mais inferior da sociedade? Grava isso que eu estou dizendo. Grava isso que eu estou dizendo. É a mulher. É a mulher. A mulher que é hétero, é a mulher que é hétero. É a mulher mesmo. É a mulher. Mulher. Nasceu mulher é o ser mais inferior da sociedade. Ah, Eduardo, agora acabou para mim. Você fez uma afirmação que eu não concordo. Eu duvido você me provar isso. Duvido. Por que a mulher é o ser mais inferior? A gente vê aí todo mundo, né? São homofóbicos. E é isso. Por quê? Vamos comigo? Vamos acompanhar esse raciocínio? Para a gente ver como a mulher é o ser mais inferior da sociedade? Ó, quando nasce a mulher, nasce uma clube. Gostei dessa questão, né? Pensei que você ia falar, né, da Simone quando fala do segundo sexo, né? Então vamos lá. Por que a mulher é o ser mais inferior? Quando você quer ofender um homem, você chama ele de quê? Mulherzinha. Mulherzinha. Acabou com o homem. Acabou com o homem, mulherzinha. Por que o homossexual sofre discriminação? Porque ele quer ser mulher. Você não pode ser mulher, querido. Entendeu? Você é mulherzinha. Por que a mulher, né, homossexual sofre discriminação? Porque ela quer assumir um patamar que não é dela, ela quer ser homem. Volta para o teu lugar. Percebeu? O quanto a referência da mulher é inferioridade? Você quer ofender? É mulherzinha. Eu vou ofender alguém. Ah, você é uma mulherzinha? Age feito homem. Isso é que eu falo. As nossas lutas, né? Elas às vezes se confundem. Seja preto, seja mulher, seja gay. Entende? Como a gente está falando, ó, interseccionalidade. Qual é o contexto? E aí, muitas vezes, né, as mulheres não conseguem perceber como a sociedade as exclui. Se a gente for dar uma olhada no contexto histórico, até alguns anos atrás, né, ali, mulher não votava, não tem esse direito. Mulher era um objeto. Ainda é, se a gente for dar uma olhada no contexto mundial, né? Mundial, tem países que ainda temos a mulher como objeto. O homem que decide, o homem que faz, o homem pode ter várias mulheres e tudo mais, né? Então, é interessante, né? Como é que a gente realmente percebe esse contexto e às vezes a gente esquece. E aí, a gente vem para cá, ó, como isso aparece na clínica. A gente está falando aqui de futuros psicólogos, ou alguns psicólogos, né? Então, gente, isso vem disfarçado, ó. Na clínica, isso raramente chega com esses nomes. Ah, eu estou com ansiedade, eu estou com hipervigilância, né? Ah, não, é insegurança, é evitação, é uma validação e instabilidade. Crenças nucleares, né? O ponto de vista cognitivo comportamental, né? Podem aparecer umas crenças de defeito, rejeição, abandono, não pertencimento. Então, a clínica afirmativa não pergunta apenas o que esse sujeito pensa sobre si, mas também o que o mundo ensinou esse sujeito a acreditar sobre si para sobreviver. Que esse é o nosso. Gente, a gente tem uma função, né, social magnífica, que é o da escutativa. Às vezes a gente não precisa nem dizer nada. A pessoa chega lá e fala, é aquela válvula de escape. O que ela precisa.
um espaço seguro e sem julgamento. É o que eu digo para todo paciente meu. Aqui é o teu espaço seguro e sem julgamento. Pode falar o que você quiser. Esse é o teu lugar. E aí a gente tem, né, assim, o desejar sem culpa, existir sem vergonha, pertencer sem se apagar, que além dos sintomas, né, que é o cuidado da população, assim, não é apenas reduzir esses sintomas do custo psíquico, mas assim, a dignidade psíquica. Então, uma clínica ética e afirmativa é uma clínica verdadeiramente ética e que, assim, afirma essa ajuda, né, ao sujeito a voltar a ser uma morada de si, linguagem de si e presença inteira de si. Pessoal, a gente vai ter um tempo, né? Eu acho que agora para a gente poder discutir um pouco, falar, é um momento de a gente fazer alguma troca, né? Que é um momento que eu acho assim muito interessante. E aí a gente pode fazer essa troca. Eu estou curioso depois para ver lá no Padlet, se vocês foram lá, se vocês colocaram alguma coisa. Eu fico muito curioso para isso. E aqui é o seguinte, pessoal. Eu vou abrir esse espaço, mas eu gostaria de colocar aí algo para a gente pensar, tá certo? Você pode pensar, ó. Então vamos lá. Quando a gente fala de corpo e defesa, em que momentos o corpo deixa de ser morada e vira defesa? A gente fala de vergonha e desejo. Como a vergonha atravessa a vivência do desejo e da intimidade, né? E quando a gente faz assim, ó, caber, lembra? Caber versus pertencer. O que diferencia na prática caber de pertencer? Será que a gente consegue identificar isso no dia a dia? Será que a gente está realmente, né, nesse lugar de fala para poder, né, identificar? E acolhimento ético. Gente, como a clínica, né, a universidade e as instituições podem acolher sem repetir as violências, que às vezes saem naturalmente, sem querer. E suas reflexões, né, assim, quais experiências, desafios e reflexões essa temática despertou, ou quem sabe despertará em você. Gente, aqui a gente pode continuar a nossa conversa, aqui é o meu WhatsApp, né?